Hello everyone, good morning, good afternoon or good evening, dependendo do horário que vocês me recebem aí. Teacher Adriele aqui nesse lindo dia ensolarado para mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos finalizar a questão aí do Simple Present, né? Nós vimos na semana passada a forma afirmativa, né? E hoje a gente vai ver a forma negativa e a forma interrogativa. Vamos fazer uns exercícios e aí a gente vai encerrar esse assunto e vocês já vão estar craques aí no Simple Present. Então, para quem está chegando aqui agora, eu sou a Teacher Adriele, dando aulas de inglês gratuitas aqui no YouTube. E essas são as minhas redes sociais. Dá um confere lá, tenho certeza que vocês vão curtir. No YouTube e no Instagram tem aula toda sexta-feira, então uma vez por semana. No TikTok a gente tem conteúdo lá todos os dias. Dicas de inglês, algumas curiosidades e vocês vão com certeza achar bastante divertido. Vão começar a ver o inglês com mais humanidade, né? O inglês como um idioma e não só como uma matéria de escola. Tá certo, gente? Vamos dar uma olhada aqui então na questão do Simple Present. Pessoal, na forma negativa, o Simple Present conta com a ajuda de um verbo auxiliar, né? Todos os verbos, gente, em inglês, eles precisam de um verbo auxiliar em qualquer tempo, de qualquer conjugação, tá? A exceção é o verbo to be, que a gente viu, né? Não tem verbo auxiliar. E também os modal verbs, né? Porque eles já são uma espécie de verbo auxiliar, então a gente não dá auxiliar para auxiliar, né? Mas para os demais verbos, em todo o tempo verbal, a gente tem um verbo auxiliar. No caso do presente simples, a gente usa o do. E ele é necessário para formar tanto negações, né, frases na negativa, como também perguntas, né, na forma interrogativa. Vamos ver como é que isso se dá. Como que a gente usa? Olha essa frase aí, ó. I teach English, né? A gente viu na aula passada como é que se constrói uma frase na afirmativa e essa daí é a nossa frase. I teach English. Eu ensino inglês. Se eu quiser passar para a forma negativa, eu tenho que adicionar o do. Mas é óbvio, né? Que se eu quero fazer a forma negativa, eu não posso adicionar o do sozinho. Tem uma outra palavrinha que vem junto dele, que é o not, né, gente? E aí a gente vai ter o do mais not, é don't. Então, a gente tem I teach English, afirmativa, I don't teach English ou I do not teach English. Quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra? Gente, normalmente essa forma abreviada, né, do don't, ela é mais comum em linguagem oral, em mensagens informais, em qualquer ambiente informal que vocês queiram, tá? Usem o do not apenas em dois casos, situações formais ou quando você quer dar ênfase, né? Quando você quer deixar um não assim bem evidente, você pode usar do not também, né? O pessoal até faz uma pausa, tipo I do not teach English, tá? Mas se você, no geral, só quiser mesmo fazer uma negação, dizer não ensino inglês não, daí você só precisa usar don't. E essa forma do don't vale para todas as pessoas, exceto a terceira pessoa do singular, né, gente? Que a gente viu na aula passada, ela tem uma pequena particularidade, que é a questão de que os verbos precisam ganhar S, ES ou IES, né, dependendo de como eles terminam. Isso também impacta aqui, porque não sei se vocês perceberam, o do é um verbo que termina em O, né? Lembram lá do O, CH, SH, SS, X, Z? Eram as terminações, né, dos verbos que ganhariam ES quando fossem para a terceira pessoa do singular. Do termina em O, então ele também ganha um ES. Olha como que vai ficar. A gente precisa lembrar disso e sempre adicionar. Olha só. She teaches English, né? Ela ensina inglês. Teach é um verbo que termina com CH, portanto, ele ganhou o ES. Se eu quiser negar isso daí, gente, antigamente eu negava com do not. Agora eu vou negar com doesn't, que é does, mas not, por causa daquilo que eu estava falando antes. Do é um verbo que termina em O, então ele também ganha S na terceira pessoa do singular.
Mas agora, gente, olha o que aconteceu. Antes era she teaches, agora ficou she doesn't teach. Para onde foi o ES daquele teaches? Acontece, gente, que na forma negativa, teaches, ele perde esse ES porque ele é o verbo principal dessa frase. Quando a gente tem uma frase tipo essa, ela ensina inglês, sempre que a gente se depara com uma frase, a gente precisa se perguntar quem é o verbo dessa frase. Qual é a ação que está sendo desenvolvida nessa frase? A ação aí é a ação de ensinar, do verbo ensinar. Então, teach, né, que é ensinar em inglês, é o nosso verbo principal, pois é ele que determina qual é a ação que está sendo desenvolvida naquela frase. Portanto, do é só o verbo auxiliar, tá? Do é um verbo, ele existe, tá? Do existe é o verbo fazer. Só que aqui ele não está como o verbo principal, ele só está como um verbo auxiliar. Portanto, aqui ele não significa nada. Ele apenas significa que a frase ou está na negativa, como é o caso desse slide aqui, ou que está na interrogativa, como a gente vai ver nos próximos slides. E aí você pode pensar da seguinte forma, pessoal. Pensa no verbo principal como sendo o chefe da frase, tá? Um chefe só vai fazer um determinado serviço caso ele não tenha ninguém que ele possa mandar fazer por ele. Se ele não tem nenhum funcionário, ele mesmo tem que fazer as coisas. Mas aí, às vezes, né, aparece um funcionário para poder fazer esse tipo de serviço que o chefe não quer fazer. Aqui, qual é o serviço? É carregar a palavra not para que a frase fique na negativa. Então, essa obrigação é do nosso funcionário, do verbo auxiliar. A partir do momento que ele aparece, é obrigação dele fazer todas as possíveis alterações. E cada uma tem a sua. Na forma afirmativa, a alteração é adicionar S, ES ou IES, dependendo de como o verbo termina. Só que na forma afirmativa, a gente não tem, via de regra, um verbo auxiliar. Então, infelizmente, o nosso verbo principal, o verbo chefe, vai ser obrigado a carregar o S, ES ou IES. Ele pode, né? Podemos usar um verbo auxiliar na forma afirmativa? Podemos, tá? Quando a gente quer dar ênfase, a gente pode adicionar. Se eu quiser dar ênfase e falar algo tipo assim, não, ensino inglês sim. Eu vou falar I do teach English. Do, porque ele é o verbo auxiliar do presente simples. E se fosse com ela ali, eu poderia falar she does teach English. Posso, né? Só que isso daí não é uma frase numa estrutura normal, é uma estrutura de ênfase, tá? Então não precisa. Mas de qualquer forma vocês viram. She teaches virou she does teach. Novamente, né, a alteração ali do verbo teach, que é o principal, o chefe, foi para cima do auxiliar, o funcionário dele ali, tá? E isso sempre vai acontecer. E aqui eu trouxe mais alguns exemplos para vocês, olha só. You speak Japanese, you don't speak Japanese. My brother studies chemistry. My brother doesn't study chemistry. Vocês estão vendo, né? Speak, don't speak. Studies, doesn't study. Eduarda lives with her friends. Eduarda doesn't live. We play, we don't play. They listen, they don't listen. She has, she doesn't have. Vocês se lembram, né, gente, que o verbo have é um verbo irregular e que aí ele precisa dessa pequena alteração. Have vira has na terceira pessoa do singular, tá? Mas a partir do momento que aparece o nosso funcionário does, has volta a ser apenas have. E como é que é a forma interrogativa? Pessoal, na forma interrogativa, a gente sempre passa o verbo para antes do sujeito. Vocês se lembram disso do verbo to be. Aqui não é diferente, só que o verbo que a gente move, claro, não é o verbo principal, gente, é sempre o verbo auxiliar. E eu trouxe aí para vocês esses exemplos, ó. Deixei bem colorido para vocês conseguirem diferenciar as coisas, tá?
Tudo que é azul é verbo auxiliar, tudo que é rosinha é verbo principal e tudo que é roxinho é sujeito da frase, tá, gente? Então, olha só. She likes pizza, né? She likes pizza, ela gosta de pizza. Interrogativa, does she like pizza? Does she, tá? They go, do they go? I sleep, do I sleep? You have, do you have? Então, vai ser sempre assim, do na frente do sujeito. Mas, gente, atenção, não é do no começo da frase, tá? Isso não existe, o do não vai para o começo da frase, ele vai para antes do sujeito. Aí você fala, não, mas que diferença faz lembrar que é no começo da frase ou lembrar que é antes do sujeito? Não tá no começo da frase? Gente, está nesses exemplos que eu dei. Mas se, por exemplo, a sua pergunta tiver uma W8 question, pode ter, às vezes, um período inteiro na frente do do. Olha só. Where veio antes do do, né? Where does she come from? De onde que ela vem? What kind of music do you like? Olha quanta coisa veio antes do do aqui. Veio what kind of music? Muita coisa, tá? Então, não é no começo da frase, o do ali está bem longe, bem distante do começo da frase, né? Nós temos aí 4 palavras antes dele. Who do you think is the winner? Né? Quem você acha que venceu? E what food does your brother like? Tá? Lembrando, gente, nem sempre o sujeito também vai ser she, he, you. Your brother é um sujeito. Seu irmão. Se fosse substituir isso por um pronome, seria he, né? Agora vamos continuar com exercícios, pessoal. Olha só, passe as frases a seguir para a forma negativa e também para a interrogativa. Essa é a hora que você vai pausar o vídeo, vai fazer o exercício e depois a gente vai corrigir. Prontinho, né? Então vamos para a correção, pessoal. They like pasta. Eles gostam de pasta, de macarrão. Qual é a forma negativa de they like, pessoal? É they don't like. Qual é a forma interrogativa? Do they like, né? Acertaram essa primeira? Vamos para a segunda. My sister speaks Korean. Minha irmã fala coreano. Qual é a negativa de my sister speaks? Gente, é my sister doesn't speak, né? Olha ali o S de speak que passou lá para o do. E aí speaks virou doesn't speak. A interrogativa, gente, é a mesma coisa, só que agora o does vai para frente do sujeito. Does your sister speak Korean? Next, letter C. He buys her flowers every Friday. Ele compra flores para ela toda sexta. Qual é a negativa de he buys? É he doesn't buy. E qual é a interrogativa? Acertou. Does he buy her flowers every Friday? Next, we like watching bad movies for fun. Nós gostamos de assistir filmes ruins por diversão. Qual é a negativa de we like? We don't like watching bad movies for fun. Interrogativa. Gente, se a resposta é nós gostamos, a pergunta é vocês gostam? Por isso que tá aqui, ó. Do you like, né? Watching bad movies for fun? Vocês gostam de assistir filmes ruins por diversão? Né? A resposta é nós gostamos. Então a pergunta é vocês gostam? Next, you hate taking care of plants. Você odeia cuidar de plantinhas. Qual é a negativa de you hate? You don't hate. Qual é a interrogativa de you hate? Do you hate? Do you hate taking care of plants? Você odeia tomar conta de plantinhas? E essa daí, gente, são as nossas frasezinhas para a prática dessa questão do verbo auxiliar, da negativa e também da interrogativa. E por hoje, gente, nós vamos ficando por aqui. Agradeço bastante vocês terem assistido. Não esqueçam de vocês
se inscreverem, ativarem o sininho para vocês nunca perderem as aulas. E se ficar alguma dúvida, gente, pode perguntar aí embaixo, tá? Que eu sempre vou responder vocês. E tem as nossas outras redes sociais. O Instagram vai ter um resumo dessa aula, tá? Para vocês poderem acompanhar aí um resumo com imagens. Tem o Facebook e também tem o TikTok. Teacher Adriele fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Bye, bye!